É, isso aí. Essas falas, daqui a pouco eu vou achar que campanha eleitoral agora não precisa mais. Vamos rodar aqui que nós vamos entrar. Nós vamos entrar aqui no assunto, porque a entrevista com o governador Zema, ela se estendeu e a gente precisa correr um pouquinho com a pauta. Eu vou lhe pedir desculpas por isso. Não tem problema. Tá? Depois a gente conversa. Mas eu quero falar agora de uma mente brilhante. Vocês vão saber quem é. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse que a Justiça Eleitoral já está tomando as medidas necessárias para que as enormes filas em sessões que foram registradas no primeiro turno não voltem a ocorrer. Vamos conferir? Tem VT? O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer no próximo domingo, dia 30, no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável. Então, aos eleitores e eleitoras que eventualmente no domingo pegaram fila, saibam que junto com os TREs, o problema está sendo equacionado, ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto. Cris, mente brilhante ou lustrosa? Como é que dá para saber o tamanho da fila? Olha, Pavinato, eu vou ser sincero, eu vejo que esse assunto da fila, ele está ganhando uma proporção muito maior do que ele deveria. Todos nós acompanhamos aí as eleições em todas as democracias do mundo, e eu mesmo já estive acompanhando processos eleitorais em outros países, enfim, em todo lugar a gente vê filas grandiosas nos locais de votação, nos países de primeiro mundo, nas democracias em geral. Honestamente, o fato de ter se ficado uma média de 1 hora para votar aqui no Brasil não me parece nada do outro mundo, me parece até abaixo da média se formos pegar em consideração as principais democracias do planeta. Então eu vejo que realmente o problema não é esse. Eu entendo que a gente vinha até um pouco mal acostumado. Eu, em 25 anos de eleitor, 25 anos de urna eletrônica, eu peguei fila 2 vezes. Na primeira vez que eu votei, em 98, e o Léo aqui não era nem nascido, a Pietra tinha 1 ano de idade, e agora, dessa última vez, agora nessa eleição da semana passada. Então, realmente, eu vejo que a gente tem um sistema no Brasil bastante célere, um sistema bastante confiável, a tecnologia voltada a serviço do cidadão, e eu vejo que esse tipo de demora que eventualmente tenha, por conta de biometria e tudo mais, ele não vem de forma alguma a criar qualquer embaraço para a lisura do processo eleitoral que a gente tem no Brasil. Gente, o que vocês acham? Ele está querendo dobrar a meta do tempo de fila que não foi estipulada? Tá buscando o dobro da meta. Do que? Nem ele deve ter cálculo, né? Ele não começa falando da informação, trazendo qualquer dado a respeito do motivo do porquê se gerou a fila. Então, quando a gente quer trazer a solução para algo, primeiro tenta se identificar o que motivou aquilo. Então, qual foi o motivo para a fila acontecer? As pessoas não estavam sabendo votar? Essa tal biometria que inventaram, resolveram deixar o dia da eleição para fazer lá a identificação conjunta de outros órgãos? O que foi isso? É a história de que não pode votar com celular? Então gastou-se tempo em ficar convencendo as pessoas aonde elas tinham que deixar o celular, porque não estava preparado, né? Você chega e fala, onde eu deixo meu celular? Aí o mesário fala ali, o outro lá. Aí a pessoa demora, tem que ter uma pequena reunião, o chefe da sessão decide aonde põe o celular. Então cria-se regra para tudo, só não identifica-se o problema do porquê a fila cresceu. E então, se a colinha estiver no celular, ferrou. Hoje tudo está no celular, nem a colinha pode estar no celular. Mas é isso. Talvez fique uma sugestão aí para o TSE, o ministro Alexandre, de tentar buscar entender o porquê as filas se formaram. Talvez com base nisso a gente consiga achar um caminho melhor para a redução das filas. Senão a gente vai ficar procurando dobrar a meta, que não se sabe nem qual é a meta. Pietra, você pegou fila para votar? Peguei uma baita de uma fila. Tava com a minha filha pequena, fiquei mais de 1h30. Que delícia. E 1 hora... Não, e ela tem 3 anos, ainda estava no limite. Ela fez 4 anos na semana seguinte, mas ainda deu tempo de eu pegar ela no colo e passar na frente um pouquinho. Mas eu fiquei 1h30 mesmo assim. Muito bem você, Léo. Então, eu peguei um pouquinho de fila, né, Pavinato, mas isso aí tá muito atrelado mais uma vez. Mas qualquer fila mais é menor que a democracia. Não, mais uma vez, tumultuou as eleições. Porque toda semana é uma pauta distinta, toda semana é uma nova pauta. Ah, não, porque esse ano, porque agora, essa semana,
são as urnas. Ah, não, agora são os institutos de pesquisa. Ah, não, porque agora são as filas. Então, os bolsonaristas, a extrema-direita, ela cumpre esse papel de querer tumultuar a qualquer custo a eleição. Isso é um assunto de todo lugar, não é quando confrontada, quando confrontada com a derrota. Então, uma vez confrontada com a derrota, ela precisa se contorcer de todas as formas possíveis para conseguir reverter o resultado do jogo. Agora, parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes pela condução das eleições. É evidente que pegar fila, ninguém gosta de pegar fila, né? Nem aqui no Brasil, nem na China, nem no Reino Unido, nem em Chad, nem em país lugar nenhum do mundo, né? Agora, a Chad é aquela cantora que canta aquelas musiquinhas? Não, é um país que fica em cima da República Centro-Africana, embaixo da Argélia. É um país africano bem pobre. A vitória está tão certa assim, Léo. A vitória está tão certa que não precisa nem nem ter um plano de governo. Não, tem as diretrizes. Eu já critiquei. Não pode discutir a fila, tem que discutir. A fila é mais importante que saber quem é o Paulo Guedes do homem. Não, o Paulo Guedes, o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles está na equipe do Barba, pô. O Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles vai ser o Paulo Guedes do Barba? Não, isso daí. Aliás, espera aí, isso aqui é o furo da notícia. Furo da notícia. Tá cada dia pior pro Faria Lima. Não. Tá cada dia pior pro Faria Limer. Virou manchete, querido. Tá cada dia pior. Tem informação privilegiada lá de dentro. E não vou passar. Tá cada dia pior pro Faria Limer e pro liberal votar no Bolsonaro e não votar no Lula, né? Agora, essa semana, todos os idealizadores, Pécio Arida, Malan, diversos idealizadores do Plano Real declararam voto no presidente Lula. O Henrique Meirelles, que deve ser um grande revolucionário, leninista, marxista, que foi presidente do Banco Central por 8 anos, foi ministro da Fazenda do Michel Temer, declarou voto no presidente Lula. Enfim, uma série de nomes. Vai ser o Paulo Guedes do Lula? Será que ele vai conseguir um carguinho com isso ou não? Será que é porque ele tem um carguinho garantido, Leonardo? Essa discussão, eu honestamente, Pavinato, nós vamos continuar com ela depois do break, que é daqui a pouquinho, mas eu já estou aqui fazendo o warm-up dessa discussão. Olha, essa discussão, sinceramente, eu vejo que ela é muito mais importante, muito mais séria do que a questão da fila. O processo eleitoral, ele foi super cristalino, todo mundo pôde votar, pôde colocar suas ideias, as urnas mostraram um resultado de bastante equilíbrio entre os dois candidatos que foram para o segundo turno. Agora, o que a gente tem que discutir é isso, é programa de governo, é a ideia que nós, eleitores, possamos escolher para esse segundo turno, para os caminhos dos próximos 4 anos do Brasil. Não é ficar com a discussão de que, gente, a urna é isso, a fila é aquilo, gente, vamos falar mal do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de qualquer lugar, não. Vamos focar no que importa. Vamos discutir, Bolsonaro tem plano de governo, vamos discutir o plano de governo do Bolsonaro. O Lula tem plano de governo? Se não tem, vamos pegar no pé. Mas o que foi já demonstrado ao longo da campanha, vamos discutir essas bases, pelo menos, do programa de governo. Isso é muito mais útil, muito mais importante, muito mais eficiente para o Brasil. Muito bem. Podemos chamar o intervalo, direção? Vamos continuar mais um pouquinho, então. Eu vou pedir para a gente já rodar a pauta e a gente vai fazer o break. Então, nós vamos entrar nessa questão, né? Que é a questão que não quer calar. É o assunto que não quer calar. O PT ainda não apresentou o plano de governo. Ninguém sabe quem é o Paulo Guedes do Lula. O mercado fez pressão. O mercado tem feito muita pressão. Mas o Lula só disse que vai dizer quem é o nome da economia depois que for eleito no segundo turno, né? Essa é a pretensão do petista. O mercado está afoito. Você acha, Bissoli, que esse tipo de posição pode ser chamada de eleição Kinder Ovo? Nossa, eu ia falar isso. Isso é democrático? Com a surpresinha estragada. Essa é a famosa história, já que a gente está falando de economia aqui, e voltando ao passado, que é o governo Lula, a gente está falando em cheque em branco. Quase ninguém usa o cheque, agora criaram o Pix. Mas é um cheque em branco, é você colocar a assinatura num cheque, sem preencher o valor, sem dizer para quem ele está sendo destinado e dar na mão de alguém, confiando de que será feito bom uso daquilo.
Porque, goste ou não das políticas do ministro Paulo Guedes para a economia, você sabe o que ele tem a propor. Eu já disse aqui no programa, agora há pouco, que foi um dos mais fiéis ao presidente Bolsonaro. Estava com ele nas eleições passadas, endossou a candidatura, endossou o governo e continua agora numa reeleição. Então, do ponto de vista econômico, que é um assunto sensível num mundo pós-pandemia, com vários países da União Europeia, os Estados Unidos com inflação e uma série de outros fatores, saber a política econômica num país é quase que a condição de votar em alguém. Então, você não saber quem vai conduzir a economia de um candidato que pretende se eleger é muito difícil. Ou será que o Lula vai resolver ser o presidente ou o ministro da economia dele? Ou pior, cheguei a pensar esses dias, porque eu vi ela no Palanque. Será que ele pensa em nomear Dilma Rousseff, ministra da economia do mandato dele? Pelou, hein? Isso me preocupa bastante. Então, talvez o fato de não anunciar seja porque o Kinder Ovo tá aí, né? Pode sair algo muito bom, ou pode sair aquela figurinha repetida, que você vai falar, já sabia o que era, já tinha uma igual, ou então pode vir sem nada, ou vir algo até estragado ali no meio, né? Léo, você não tem medo disso, de não falar nada, ou o ex-presidente é seu pastor e nada lhe falta? Não é isso, não. Quem tem pastor é gado, e o gado não é daqui. Mas não fala o gado não é daqui. Mas interessante porque a gente quer já constituir ministérios num governo que não existe. O governo, e ele reconhece, eu não fui eleito, eu não sou presidente da República, como que eu vou começar a indicar ministros? Mas agora, o ministério. E o plano de governo para a economia? Porque não tem o ministério, mas também o plano está um mistério. Não, tem as diretrizes, né? Tem as diretrizes que o PT, inclusive, é um livro gigantesco, eu mesmo li. São várias e várias páginas. Agora, não tem o nome plano de governo, mas são diretrizes que já sinalizam mais ou menos qual será a direção do PT em todos os temas, ambiental, institucional, diplomático, enfim, na todas as economia, partes. Léo, qual será? Será um governo responsável na economia, será um governo com ajuste fiscal, terá ajuste fiscal, será um governo que respeitará as instituições, coisa de cada vez. que respeitará as instituições, que respeitará inclusive o livre mercado, os empresários. Lula foi presidente por 8 anos. Meirelles era o presidente do Banco Central. Agora, todos os idealizadores do Plano Real vão apoiar o Lula. Isso já é uma sinalização de que, de fato, será um governo comprometido com o ajuste fiscal, comprometido com a responsabilidade fiscal. Então, isso é que interessa. Vamos falar de responsabilidade essas fiscal, sinalizações, essas são sinalizações. Mas é das artimanhas bolsonaristas. Eles precisam interromper, fazer você perder a linha de raciocínio para, em cima disso, poder trazer um argumento falacioso e uma série de Agora eu não ações. te defendo mais. Mas é isso. Será um governo com ajuste fiscal, será um governo com responsabilidade fiscal. Se deixar, ele fica aqui fazendo palanque pro Boulos o programa inteiro, Boulos, né? que Boulos? Eu nem fica falei aqui o nome do Boulos. agitando todinho pro Boulos o programa inteiro. Se deixar Todinho, que expressão é essa? Não sei. Não sei o que vocês tomam lá. A Barbie fascista tá que tá hoje, hein? A gente pode falar sobre isso também, né? Mas caso você não saiba, o fascismo sempre esteve vinculado ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, não vem ao caso falar deixa eu fazer, que eu seria uma Barbie fascista. Eu vou pegar uma parte, eu defendo Pietra. o exato extremo oposto do fascismo, que é uma pauta assim da esquerda, que defende, que era contra a igreja, que era a favor do Partido dos, Partido dos Trabalhadores. Sim, isso aí o que você tem foi a ação católica, é um assunto mais extenso, a gente pode falar sobre isso. Deixa eu fazer uma questão. Só uma coisa.